Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Carla Responde. E a pergunta de hoje é de uma moça que mandou uma mensagem falando que os parentes do marido se metem muito na vida deles. Bom, eu não tive a oportunidade de perguntar para ela se metem como, né? Mas pela descrição ali, tá relacionado a tomadas de decisão. Então vamos levar para esse viés, tá bom? Não ficou claro se também eles se metem dando opinião na vida dela, porque são duas coisas diferentes. Vamos entender isso? Bom, se você está aqui pelo YouTube, então você já sabe, dá seu like aqui para que o YouTube saiba que esse vídeo é importante para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá em cima, se inscreve no canal, aperta o sininho para você sempre receber notificações quando tiver vídeo novo. E o pessoal do podcast, qualquer dúvida, manda aí por e-mail a sua dúvida, ou o pessoal sabe onde me achar aí nas redes sociais, tá bom? Diante do que eu mais ou menos pesquei ali, né, por não ter tantas informações assim, eu vou responder o seguinte. A primeira coisa que você tem que observar é qual é a dinâmica familiar. Porque às vezes essa pessoa com que você está se relacionando, ela dentro daquela família dela, ela é tratada como uma pessoa infantilizada, né? Aquela pessoa que é tratada pela família como sendo quase um bebê, né? É a pessoa que é tratada de forma não condizente com a idade cronológica dela, né? Ela é toda mimadinha, né? Todo mundo tem muito cuidadinho. Então esse é um ponto de observação. O outro ponto que você precisa observar é se essa pessoa até é tratada, né, de acordo com a idade cronológica dela, mas ela no passado dela, ela teve apoio desses parentes para se tornar quem ela é hoje ou para ultrapassar alguma situação difícil, como por exemplo o falecimento de um dos pais e aí um tio, uma tia meio que assume esse papel e às vezes ultrapassa aí algum limite. Você precisa observar se essa pessoa, por exemplo, ela tem dependência emocional de alguma pessoa aí desse grupo, e aí essa pessoa desse grupo geralmente é uma pessoa muito forte, né? É uma pessoa que tem uma característica dominante e mais ou menos o clã todo tem um pouquinho de dependência dela, tá? Então tem diversas dinâmicas que você pode começar a observar. O que é importante nessa história para você ter clareza é a família dele ou dela, né? Aqui eu tô respondendo para uma moça, então vou falar a família dele. A família dele tá aqui, ele está aqui no meio e você está nessa ponta, tá? O que você tem que observar é se a família dele aqui, quando vem invadir o seu espaço, se eles estão realmente invadindo o seu espaço, eles pulam o seu companheiro, ou se eles vão no seu companheiro. Porque se eles estão indo no seu companheiro apenas, é melhor você observar qual é o motivo de você se sentir invadida. Porque eles só estão dentro da dinâmica que eles sempre tiveram a vida inteira. E você não foi incluída. Eles estão ali naquela rodinha deles. E aí você tem que observar se você que está com necessidade de inclusão nisso daqui e se você precisa realmente estar aqui. Qual é a sua necessidade de estar aqui junto com eles, nesse balacobaco aqui deles? Ou se de fato você não está sendo atingida e agora você está conseguindo visualizar que você não está sendo atingida nada, eles param aqui nele, mas o problema é que na verdade está havendo uma invasão de espaço físico, né? Tipo, eles entram na sua casa, quando eles vão fazer isso com ele, de alguma forma acaba respingando em você e isso está te incomodando. Se esse for o ponto, a sua questão agora é de criar uma estratégia que eu chamo de baseada no porquê, para quê e como, tá?
É você sentar com ele e você explicar por que você se sente invadida, mesmo que eles não estejam falando com você. E é importante você saber isso. Eles estão falando com você mesmo ou eles estão falando só com ele? Tá? Porque quando você for falar, a primeira coisa que ele vai dizer, mas você não tem nada a ver com isso, eles não estão fazendo nada com você, eles estão fazendo comigo, eles estão falando comigo, eles estão cuidando de mim, ou eles estão invadindo a minha vida. Então vai ficar muito separado e a outra pessoa acaba não conseguindo compreender qual é a visão que você está tendo desse respingo caindo em você, entendeu? Então por isso você tem que dizer, olha, eu preciso que você estabeleça uma rotina, você estabeleça determinados limites, blá, 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 porque eu me sinto X, invadida, desrespeitada, não sei o que você sente, tá? Para que a nossa relação possa continuar harmônica, equilibrada, não sei, qual é o seu para quê dentro dessa relação? O que faz com que vocês estejam juntos? Esse é o seu para quê. Então, por que eu me sinto para que a gente continue ou a gente caminhe em direção ao que a gente quer? E aí, se você achar que ele é uma pessoa que não vai dar conta de fazer essa rodinha do limite com a família dele, você pode trazer de repente a sugestão do como. E aí o como tem que ser muito claro que é o seu como e não o como dele. Né? O que é o como? É você explicar como você gostaria que ele resolvesse essa situação. Ele pode aceitar ou não, porque ele pode dizer para você assim, não, eu tenho um como melhor, eu vou resolver de outro jeito, e como a situação é dele, a família é dele, você tem que respeitar isso, deixar ele fazer o como dele, e se ele quebrar a cara, talvez você sugira novamente o seu como, e se der certo, ele realmente sabe lidar com a família dele, e o como dele foi super eficiente, tudo bem, nada é culpa sua, e nada foi você que sugeriu, tá? Então fica aí a dica, presta atenção se... Quando eles estão aqui, eles estão falando apenas até aqui, mas respinga em você, ou se eles estão fazendo isso. Agora, se eles estiverem fazendo isso, mesmo assim, você antes precisa falar com o seu companheiro para que ele tome as decisões. A primeira coisa, a primeira estratégia é essa, não é você também pular e agir diretamente. Sabe por quê? A família é dele, o barco é dele e ele é o capitão do barco. Uma vez que você pula ele e vai resolver diretamente, podem acontecer duas coisas. Uma é ele se sentir desrespeitado porque ele acredita que ele tem o comando dessa história e ele pode resolver essa história. E aí o problema fica com você. Segunda coisa, ele pode ser uma pessoa sem iniciativa e ficar super feliz e acomodado dele poder sair fora desse problema e deixar vocês aqui se resolvendo diretamente. Existem alguns profissionais que acreditam que isso daqui realmente é a melhor solução, tá? Mas dentro da estratégia de treinamento, pra gente, pra nossa estratégia de comunicação, né? Porque tudo depende do método que você está usando. Então, algumas linhas de outros profissionais vão acreditar que essa pessoa realmente tem que cair fora e deixar vocês aqui se resolvendo. Na minha linha, na minha metodologia, não. Porque eu não posso ultrapassar e pular e desrespeitar o capitão do barco, porque afinal de contas eu nunca fiz parte desse barco, eu não nasci nesse barco, eu não sei quais são as crenças desse barco, eu não sei como eles se comportam na intimidade deles, eu sou uma estranha, eu sou um náufrago pedindo para entrar no barco. Então eu posso causar um desconforto muito grande e sem entender qual é a raiz do problema deles de verdade, porque muitas vezes a questão só está entre eles mesmos. Respinga porque respingaria não é porque sou eu respingaria porque é qualquer outra pessoa, entendeu? Porque a relação deles aqui não cabe a essa pessoa daqui mesmo, tá? Então presta atenção nisso. Então para ficar bem marcadinho, a estratégia de relacionamento com parentes, tá? Que a gente não tá falando de sogro, sogra e nem de irmãos do companheiro ou companheira, tá?
Porque aí é uma dinâmica muito mais forte, muito que você precisa ter muito mais autoconfiança para agir, tá? Porque aí você está mexendo com outras bases. A gente está falando daquela turmona que às vezes até regida pela família nuclear do companheiro ou da companheira, eles embarcam e entram junto no pacote, tá? Então, essa turmona, a primeira coisa que você precisa fazer é dominá-la, mas através primeiro do seu companheiro, da sua companheira, dessa conversa. Depois que essa conversa já aconteceu e que você percebeu algumas atitudes partindo dele para com a família, aí sim você pode aos poucos ir chamando um a um dessa família aí quando eles vierem fazer alguma coisa que seja diretamente com você, não é respingado, você já sabe identificar que isso aqui não é, eles não estão mais respingando, eles já vieram direto aqui, pular em você. Quando vem direto pular em você, e isso daqui, a conversa com o seu companheiro já aconteceu, aí sim você avisa para ele, olha, tá acontecendo isso, e agora eu vou direto conversar com fulana, com fulano. E aí fazer isso nunca pode ser no bando, nunca pode ser no clã. Tem que ser sempre puxando a pessoa para você e você fazendo essa conversa em particular. Porque no bando todo mundo toma força, todo mundo ganha poder no bando, todo mundo tá junto e coeso. Quando você retira a pessoa e você tem uma conversa pontual, estratégica, dizendo para ela a mesma coisa, por que você se sente daquele jeito, para que a relação de vocês seja mais agradável, melhor, e como vocês vão aí, aqui sim, como você está lidando diretamente com a pessoa, você pode dizer como é o seu como, olha, eu gostaria que a gente fizesse isso para melhorar o nosso relacionamento ou para criar algum limite entre a gente, enfim, o que você queira dizer, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado a você e a muitos, porque parente é um negócio que realmente todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Então, às vezes acontecem mesmo alguns desencontros aí, alguns desalinhamentos e é necessário organizar e realinhar, tá? Ela também perguntou sobre parentes que ignoram. O ignorar é uma coisa muito mais profunda, tá? E ele também tem uma outra técnica de ação. E aí o vídeo ficaria muito longo e talvez confundisse um pouco a cabeça das pessoas. Então, por enquanto, a gente vai ficar só com essa resposta, tá? Se você tem a questão do ignorar, de ser ignorado pela família do seu companheiro ou da sua companheira, me manda por mensagem, porque eu acho que entra numa parte um pouco mais íntima e a gente precisa de um pouco mais de privacidade para dar essa resposta, tá? Assim que eu conseguir elaborar um vídeo que não seja que não entre tanto na intimidade para explicar esse assunto, eu faço para vocês com muito prazer, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.